Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá na desgraça. Provérbios capítulo 28, versículos 13 e 14. Olá, pessoa linda, seja bem-vindo a mais uma palavra de encorajamento. O que é prosperidade para você? Apenas riqueza financeira? Esse é apenas um dos significados dessa palavra. Também pode ser desenvolvimento, abundância, ser bem-sucedido, uma circunstância favorável, felicidade, progresso. Olha quanta coisa nós precisamos ter para dizer que somos prósperos. A palavra diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus nos disse isso, mas ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Essa é a promessa de Jesus, e esse versículo de Provérbios é um princípio de que precisamos confessar os pecados para que possamos sim encontrar misericórdia e prosperidade. Ou seja, se escondermos algum pecado, se tivermos algo oculto, não tem como prosperar. Quem oculta pecados já é um sinal de que não tem uma vida com Deus inicialmente, porque não tem como ter uma vida de intimidade com o Senhor e não ser confrontado pela palavra e abandonar o pecado. Não apenas confessar, mas mudar de vida. Inclusive, é bom a gente destacar e ter o entendimento de que o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta, que vai nos impulsionar a mudar. Evangelho para massagear o nosso ego, teologia da prosperidade, esse não é o evangelho de Jesus Cristo, não é isso que tem na Bíblia. Sim, prosperidade é uma consequência de seguir a Jesus, de andar nos seus caminhos, de buscar uma vida de santidade, de seguir os próprios provérbios que a gente está estudando. Mas essa não é a razão pela qual devemos buscar a Deus, e sim uma consequência de buscar a sabedoria, não a dos homens, mas a do alto, de andar em santidade como Jesus nos pede. Na passagem da mulher adúltera de João 8, aquela que estava levada para ser apedrejada, Jesus falou um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Aquele dentre vós que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele também disse à mulher que se ninguém tinha condenado ela, ele também não condenava. Mas ele pediu, vai e não peques mais. Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Mas muitas vezes ele falou para não pecarmos mais depois que confessarmos, que reconhecermos o nosso pecado. Tem também uma outra passagem bem conhecida que está lá em João 5 e conta a história do enfermo que estava no poço de Betesda há mais de 38 anos, onde as águas se agitavam e um anjo vinha para curar. Então ali vinham muitos enfermos, paralíticos. Quando Jesus chegou e olhou para aquele enfermo, ele pediu para ele levantar, tomar o leito e andar. E imediatamente aquele homem se viu curado, tomou seu leito, se pôs a andar, e aquele dia era um dia de sábado. Jesus era aquele que quebrava paradigmas, porque ele é o Senhor do sábado. Nós temos sim que ter um dia para descanso. Mas ali, nesse momento, Jesus falou que não precisa ser algo específico. Quando nós colocamos regras demais, isso se torna religiosidade. E a religião não salva ninguém. Quem salva é uma pessoa, Jesus Cristo. Não tem nenhuma igreja que vai conseguir te salvar. O único que salva é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. E ali naquele poço de Betesda, logo depois desse enfermo ter sido curado, ele saiu glorificando, ele saiu dizendo que ele estava curado, que tinha um homem que tinha curado ele. Mas quando Jesus encontrou ele de novo mais tarde, ele alertou
falou para ele que agora ele estava curado, mas não era para pecar mais, para que coisa pior não acontecesse com ele. Você entende que é um princípio? Um dos primeiros sinais de que alguém realmente converte os seus caminhos ao Senhor é não querer mais pecar. Sabe, quando entendemos o motivo que levou Jesus para aquela cruz, quando entendemos que foi o meu pecado que levou ele para lá, que se eu fosse a única pessoa desse mundo, Jesus se entregaria, Jesus daria o sangue para tentar fazer o possível para me reconectar com Deus, ele faria parte dele, ele entregaria a vida dele por amor a mim. Eu não pecaria mais, não conscientemente, não como um pecado planejado, eu não viveria mais no pecado, porque eu saberia que eu estaria ofendendo o coração de Jesus. E é por isso que eu digo que antes eu não conhecia Jesus, eu achava que eu conhecia apenas de ouvir falar. Mas um dia eu olhei nos olhos dele, eu vi a face dele, eu tive um encontro verdadeiro com ele, e aí sim eu converti os meus caminhos a ele. Sabe, eu venho de uma família tradicional e que sempre esteve dentro da igreja católica, sempre me levaram para a igreja, mas eu nunca tinha tido uma experiência real com Jesus Cristo. Porque, como eu sempre falo, não é sobre uma placa de igreja, não é sobre religião. Conversão não é você trocar de igreja. Se converter a Cristo é você conhecer Ele verdadeiramente. E um dia eu olhei nos olhos de Cristo e eu entendi que todo aquele sofrimento, os cravos nas mãos dele foram por minha causa. E aí sim eu me arrependi verdadeiramente. Eu chorei amargamente, assim como Pedro chorou depois de ter negado Jesus 3 vezes e ter encontrado os olhos de Cristo no meio daquela multidão. Eu imagino os olhos de amor de Cristo olhando para ele e entendendo que sim, assim como nós, ele também era falho, pecador, ele precisava reconhecer a Jesus, porque depois de andar 3 anos com Jesus, Jesus disse para ele que o dia que ele se convertesse era para ele ajudar os irmãos. Então pensa, depois de 3 anos andando com Jesus, ali fisicamente junto, aprendendo do próprio Cristo, Jesus disse para Pedro que ele não era convertido. Pensa o quanto nós temos que realmente conhecer a Cristo para dizer que somos convertidos a Ele. Eu sempre digo que existem muitas pessoas que frequentam as igrejas, seja a igreja que for, estão lá toda semana como se fosse bater o ponto na igreja, mas não conhecem verdadeiramente Jesus. Como Jó disse, conhecem Ele só de ouvir falar, nunca tiveram um encontro verdadeiro. E hoje eu posso dizer que eu conhecia a Jesus de ouvir falar, mas eu tive um encontro com ele, eu olhei nos olhos dele, eu olhei ele face a face e fui constrangida pelo amor grandioso dele quando eu entendi que cada gota de sangue foi por mim. E aí eu passei a não querer mais praticar o pecado por amor a Ele, não por regras, porque sempre que a gente colocar muitas regras, vira religiosidade, e nenhuma religião vai nos salvar, nenhuma igreja vai nos levar para o céu. Quem nos leva para a eternidade, quem salva a nossa vida é Jesus Cristo, é uma pessoa. Ele vai vir buscar a igreja dele que está sobre a terra. Ele não vai vir buscar a igreja católica, ele não vai vir buscar a assembleia, a comunidade vida, ele não vai vir buscar uma denominação. Ele vai vir buscar a igreja dele, a igreja de Jesus sobre a terra, a sua noiva. E eu oro e peço todos os dias para que eu esteja junto com esse povo que fará parte da noiva de Cristo. E eu tenho consciência de que sozinha, por mim mesma, eu não consigo. E por isso que sempre eu confesso os meus pecados a Jesus, mas eu me comprometo a abandonar o pecado. É isso que está dizendo nesse provérbio, sabe? Ele pede para nós
confessarmos os nossos pecados, não deixarmos mais nada em oculto e abandonar os pecados. Não adianta a gente continuar no pecado e achar que vai ficar tudo certo. Não é isso que diz a palavra. E eu gostaria que você entendesse que eu aqui sou apenas um canal, sabe? Nós sempre colocamos as passagens bíblicas onde Deus fala, porque não é sobre a minha opinião, é sobre o que Deus está falando. Se você não concorda com qualquer coisa do que está sendo dito aqui, é um direito seu e tudo bem, você tem um livre-arbítrio. Isso trará responsabilidade sobre as suas escolhas. Você vai fazer as suas escolhas. É a lei do plantio e da colheita. Tudo que você semear, você vai colher. Jesus amou a todos, Deus ama a todos, mas o mundo ensina muitas mentiras, como se fossem verdades. Essa é a especialidade do diabo, porque ele é mentiroso e o pai da mentira, como Jesus mesmo disse, sabe? Então, às vezes, é muito difícil entendermos que sim, a Bíblia é a palavra de Deus e sim, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, porque nós não queremos ser confrontados. Assim como Jesus, eu também amo a cada um que participa e ouve essa palavra e respeito cada um, cada escolha individual. Por isso é que sempre falamos que não se trata de religião ou placa de igreja, mas sim de Jesus Cristo, da Bíblia, da palavra de Deus. Então, essa é a premissa. É necessário, sim, que a gente creia de que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. E é dela toda a origem, sabe, de tudo o que é tratado aqui nessas mensagens. E eu sou apenas o canal que Deus está usando para falar contigo. Se tem algo aqui que está indo contra o que você sempre entendeu, saiba que é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando em você. E aí a decisão é somente sua, de ouvir a voz dele ou não. Porque eu posso ficar aqui o dia inteiro falando com você, lendo a Bíblia inteira, mas se você não quiser, ninguém vai te obrigar a nada. Jesus é tão educado que ele bate a porta. E sabe que infelizmente eu sei que, principalmente logo depois que eu conheci Jesus, muitas vezes por palavras, por atitudes, eu acabei ferindo pessoas, e é algo muito comum, porque a gente tem uma sede tão grande logo depois que a gente conhece a verdade, é que os nossos olhos são abertos por Jesus Cristo, porque é somente Ele que pode fazer. A gente quer que todas as pessoas também conheçam. E sim, eu muitas vezes agi dessa forma, e hoje eu peço perdão, como esse versículo que a gente está estudando de Provérbios, sabe, que é preciso confessarmos os nossos pecados. Eu estou confessando um pecado, eu estou dizendo que sim, eu reconheço que muitas vezes eu agi de forma equivocada, eu agi de forma impulsiva, tentando por vezes até querer obrigar, colocar a verdade que Jesus revelou a mim como se as pessoas fossem obrigadas a reconhecerem. E é algo que hoje eu entendo que somente o Espírito Santo pode fazer. E hoje eu peço perdão para qualquer pessoa que eu tenha ofendido, da minha família, dos meus amigos. E sim, estamos todos nessa vida para aprendermos. E Jesus está à disposição de todos. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Nós precisamos reconhecer que somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós não cremos. Por isso que hoje Deus colocou no meu coração para fazer essa palavra de encorajamento, e eu sempre faço com essa intenção, sabe, de que Jesus, de que o Espírito Santo possa abrir os olhos de muitas pessoas, assim como um dia ele abriu os meus olhos. Se a gente abrir a porta, aí sim ele vai entrar na nossa casa, nós cearemos com ele e ele conosco. Quem tem que abrir a porta somos nós, entende? Essa porta só abre por dentro. Nem Jesus arromba a porta, ao contrário do diabo, que esse sim, ele é o ladrão, e ladrão não avisa, ele chega arrombando, entendeu? Ele veio
Ele não está brincando, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a tua vida, com o teu casamento, com o teu ministério. E isso dói da gente pensar assim, mas essa é a verdade, é isso que está na palavra. E você pode pedir então, como alguém temente a Deus é próspero. Será que ele realmente é próspero ou tudo que ele tem é somente dinheiro? Por isso nós precisamos acumular o nosso tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, o ladrão também não vai roubar. É por isso que esse versículo também diz que somente prospera aquele que está em Jesus, que confessa e abandona o pecado. Porque aquele que pratica o pecado é do diabo e ele vem pecando desde o início. E para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, porque ele é nascido de Deus e ele não pode estar no pecado. A palavra nos diz que se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos e fazemos de Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Luz e trevas não caminham juntas. Jesus veio para destruir toda a obra do diabo, por isso que quem está na luz não vive mais pecando, mas sim está sujeito a cair no pecado, mas não intencionalmente. E muitos estão nessa luta contra o pecado e realmente muitas vezes é um processo, sabe? Nós temos um advogado, Jesus Cristo, e se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, quando não endurecemos o nosso coração diante do confronto da palavra e não achamos que sabemos mais do que Deus ou que a nossa opinião está mais certa do que o que diz a Bíblia, porque aí sim nós cairemos em desgraça. E feliz é o homem constante no temor ao Senhor, aquele que verdadeiramente se mantém firme, constante nos caminhos de Deus, que obedece aos seus mandamentos. Esse sim encontra a verdadeira felicidade e transborda por onde passa e se torna luz, porque entende que nós somos chamados para ser sal e luz dessa terra. Eu oro para que hoje seja um dia que o Espírito Santo de Deus te confronte e te leve a visitar o mais íntimo do teu interior para ser purificado, confessar os teus pecados a Deus e pedir perdão a quem você tenha ofendido, se arrepender verdadeiramente. Como diz na oração que Jesus nos ensinou, nós seremos perdoados por Deus quando perdoarmos as ofensas. Então que possamos perdoar as pessoas que nos ofenderam e também pedir perdão àquelas a quem nós tenhamos ofendido, machucado, prejudicado. Que você hoje possa entregar aos pés da cruz todo o pecado, toda a falta de perdão, toda a amargura, todo o rancor. Sabe, oração é uma conversa sincera com Deus, não são meras palavras. É você derramar o teu coração diante de Deus. Hoje você está sendo convidado a entregar ao Senhor o que está no teu coração. Peça para que o Espírito Santo te ajude. Nós sabemos, Senhor, que somos fracos, pecadores, precisamos de Ti para nos purificar. A palavra diz que nós não sabemos nem orar, porque sim, muitas vezes apenas o choro é a nossa oração, mas o Senhor nos entende e sabe que sozinhos nós não conseguimos nada, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que hoje possamos entender e confiar que Jesus é sim o nosso advogado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar. Que possamos ser justos através do sacrifício de Jesus Cristo, que possamos ser justificados diante de Deus. Que nada seja maior do que o nosso temor ao Senhor, que nos tornemos firmes e constantes em andar nos seus caminhos, para que então encontramos a prosperidade, a felicidade, a misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Eu sou a escritora Suzana e te convido a juntos abençoarmos vidas com essa pequena porção da Palavra de Deus. Logo nós teremos o livro também para que juntos a gente consiga buscar entender uma grande questão que paira muitas vezes como dúvida diante de nós.
Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Onde está Deus no meio de tanto sofrimento? Nós buscaremos encontrar essas respostas juntos. Eu te contarei o testemunho da minha vida, de como Jesus me tirou da depressão profunda, de um casamento destruído, de uma saúde totalmente abalada, como Ele me trouxe a cura espiritual, a cura do corpo, a cura da alma. Eu vou te contar como eu estou caminhando nesse processo. Eu te convido a ser um instrumento nas mãos de Deus. Curta, comente, compartilhe essa palavra com alguém que esteja precisando ouvir, alguém que por vezes não tenha o entendimento sobre o que é a palavra de Deus e quem é a pessoa de Jesus Cristo. Que você tenha um dia abençoado. Um abraço.